Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Olá, meus amados irmãos e amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Estamos de volta com mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para nós darmos início então em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e a direção para esse trabalho. Oremos todos agora. Gracioso e soberano Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no precioso e santo nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós nos achamos mais uma vez reunidos em Tua santa presença, através deste meio virtual, Senhor, que são muitas pessoas que estão conectadas, reunidas neste momento, ao redor da Tua santa palavra, ó Pai. E nós agradecemos por esta oportunidade, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e entregamos tudo aos cuidados do Senhor agora, que o Senhor nos dê inspiração, o Senhor nos abençoe grandemente, o Senhor possa também curar através desta programação, que o Senhor possa dar vitória aos Teus filhos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus amados, nós estamos com as Escrituras aqui abertas no segundo livro de Reis, capítulo 2. E nós temos agora a nossa parte de louvores, a parte de cânticos. Vamos cantar para Deus os nossos hinos, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E depois dos louvores, então, nós voltaremos com a leitura e daremos continuidade, então, à palavra do Senhor, não é? Que é a leitura da mensagem, a leitura da Bíblia e a meditação para o nosso enlevo espiritual. Cantemos todos agora, com a alma, com o coração.
Cantemos. Amém. Jesus, pois a livre perdão, a livre perdão, a livre perdão. Vem pecador aceitar esse dom de Deus, um livre perdão. Ó, vem agora em Deus confiar, em Deus confiar, em Deus confiar. Vida perene vais nele encontrar, de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Longe de Cristo só pode sofrer, só pode sofrer, só pode sofrer. Mas em Jesus há supremo prazer, em Deus há livre perdão. Trevas te cercam, ó vem para a luz, ó vem para a luz, ó vem para a luz. Força e vida terás em Jesus, de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Sim, há perdão para aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê. E mesmo agora tu podes obter de Deus um livre perdão. Cristo te espera, se vem como estás, se vem como estás, se vem como estás. Agora, pois receberás de Deus um livre perdão. Cristo está pronto para te perdoar, para te perdoar, para te perdoar. Ó pecador, por que não aceitar em Deus a livre perdão? Preso por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais tal pecador. Tocou-me, sim, tocou-me, ó pão capaz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Desde que encontrei meu
teus. Sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Meu Deus é onipotente Rei, não posso duvidar, pois tantas maravilhas pôs no céu, em terra e mar. Mas um maior milagre me comove o ser, tão insondável é, não posso compreender, que o meu eterno Deus, em seu grande amor, a mim salvasse, pobre pecador. Eu sei que em torno de meu Deus a glória sem igual, e pelo seu poder mantém o espaço sideral. Mas o maior milagre me comove o ser, tão insondável é, não posso compreender, que o meu eterno Deus, em seu grande amor, a mim salvasse, pobre pecador. A Bíblia fala desse Deus supremo, Criador, a quem todo o universo vem render o seu louvor. Mas o maior milagre me comove o ser, tão insondável é, não posso compreender, que o meu eterno Deus, em seu grande amor, a mim salvasse, pobre pecador. Graças a Deus, que Deus aceite a adoração do seu povo. O Senhor Deus é digno de ser adorado. A palavra do Senhor diz que Ele habita entre os louvores, não é? Graças a Deus. Então agora nós vamos aqui à leitura bíblica, conforme nós anunciamos, não é? Aqui no segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel.
Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos filhos dos profetas e partiram defronte deles, de longe. E assim ambos passaram juntos, junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E, pegando as suas vestes, rasgou-se em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Elias passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Somente até aqui, não é? Até o versículo 15. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o 15. Eu achei interessante observar alguns detalhes dessa escritura, não é? Certamente o Senhor Deus havia dito a Elias que o levaria. E você notou, nós notamos que os outros também sabiam. Os filhos dos profetas que estavam em Betel sabiam, os filhos dos profetas que estavam em Jericó sabiam, e Eliseu também sabia.
Aí eu fiquei pensando nessa condição, não é? Então, na verdade, não era um segredo para eles que Elias seria tomado. O que acontece, o que ocorre, que eles não sabiam nem a hora e nem o lugar. Aí eu pensei, porventura não é essa a condição do arrebatamento? Todos nós sabemos que o arrebatamento acontecerá, não é? Todas as pessoas, todos os crentes da Bíblia creem que o arrebatamento acontecerá, mas só nós não sabemos nem a hora e nem o dia. Agora, quando chegou no dia, então os filhos dos profetas estavam sabendo disso. Antes eles não sabiam. E você notou uma coisa também, que a Bíblia diz, ali em Atos dos Apóstolos, pena que eu não me dei ao cuidado de olhar onde está a Escritura exatamente, mas é ali no livro de Atos dos Apóstolos, ali pelos primeiros 3 capítulos, por ali assim. A Bíblia diz assim que nós somos os filhos dos profetas. Você já leu isso? Né? Vós sois filhos dos profetas. Aí a gente começa a meditar, é claro que nós não podemos fazer inferências da Bíblia, somente profeta que pode fazer isso, nós não podemos, não é? Mas você fica pensando, os filhos dos profetas sabiam que ia acontecer, mas eles não sabiam a hora nem o dia. Mas quando chegou o dia, eles estavam sabendo. E aí nós começamos a ler as mensagens do irmão Brana, né, a mensagem que ele deixou escrito para nós, as grandes revelações que ele deixou para nós, escritas em suas mensagens, né? E ele diz que quando chegar próximo ao arrebatamento da igreja, ele fala isso na mensagem 3 classes de crentes, né? Ele diz assim que quando chegar próximo ao arrebatamento da igreja, 30 dias, não mais que 40, nem menos que 30 dias, essa média aí de um mês, a igreja saberá que está dentro do arrebatamento já. Sabe por quê? Porque o poder da palavra falada virá a ela, a noiva. O poder da palavra falada virá à noiva por volta aí de 30 ou 40 dias antes do arrebatamento. Então, nesse período, a igreja saberá que está indo embora. Mas os outros, naturalmente, não saberão, não é? E eu achei isso aqui muito interessante, porque são tipos, né? Olha, Elias estava ali, aquele grande homem de Deus. Você sabe que Elias, ele ninguém sabia de onde ele veio. É claro que ele nasceu, não é como Melquisedeque, que não teve pai e nem mãe e nem princípio de dias. Elias tinha pai e mãe e princípio de dias, mas ninguém sabia de onde ele tinha vindo. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que ele era o tisbita. Elias, o tisbita. E você já pensou nisso, meu irmão? Que coisa tremenda é um homem como nós, e ele também tinha defeitos, você sabia, né? Ele também tinha suas falhas humanas como nós temos. E ele um dia disse: Senhor, mataram todos os teus profetas e ficou só eu agora aqui. Agora eu estava escondido na caverna com medo de Jezabel, não é? Ele enfrentou Acabe, depois ele estava com medo de Jezabel e ele estava escondido na caverna e reclamando para o Senhor que todos os profetas tinham morrido, somente ficou ele. E o Senhor disse: eu vou mostrar para você, Elias, que não ficou só você. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não perderam a fé. Isso mostrando que a noiva é uma porção pequena, que segue o profeta de Deus, que tem a mesma fé do profeta de Deus, de Elias, porque é bom lembrar, talvez isso já seja muito conhecido de muitos irmãos, mas pode que não seja conhecido de algum, né, ou de alguém, que o espírito de Elias viria 5 vezes na terra. 5 vezes. A primeira vez foi com
Elias mesmo, o tisbita. A segunda vez foi que nós lemos aqui, e aí os filhos dos profetas que estavam de frente do Jordão em Jericó, eles disseram, quando eles viram que Eliseu feriu as águas com a capa e o Jordão se abriu outra vez, eles foram para frente com Elias, o Jordão se abriu. Quando Elias dobrou sua capa e feriu as águas, o Jordão se abriu. Quando Eliseu ficou sozinho, ele disse, ah, meu senhor, carros de Israel e seus cavaleiros levaram meu senhor, e a capa caiu. Aleluia! A capa significa o Espírito Santo que estava em Elias, ficou para Eliseu, e Eliseu é um tipo da noiva de Cristo, e o Espírito Santo que estava em Elias ficou em Eliseu. Depois veio João Batista com o espírito de Elias. Depois veio Malaquias 4, que é agora a mensagem de William Branham, com o espírito de Elias. E esse Elias desta era já se foi. Mas o espírito que estava nele, o Espírito Santo da mensagem, ficou para a noiva. Olha como corre perfeitamente certo, não é? Ficou para a noiva. A noiva de Cristo agora tem o espírito de Elias. E essa é a quarta vez. A quinta vez será em Apocalipse 11, quando Elias e Moisés vierem para pregar aos judeus, depois do arrebatamento, não é? Mas são coisas maravilhosas assim. E eu fiquei pensando, então, como é que eles ficaram sabendo que Elias seria arrebatado, né? Aí logo vem a resposta, é claro. Eles ficaram sabendo porque eles eram filhos dos profetas. E os filhos dos profetas conhecem os segredos de Deus. Aleluia, não é? Isso é muito maravilhoso. Mas vamos aqui então, nós vamos agora para a mensagem presumindo. Nós estamos estudando a mensagem presumindo, não é? No parágrafo 92, vamos prestar atenção nisso aqui. Eu ouvi alguém, como estava dizendo no começo de minha mensagem aqui atrás, há poucos dias atrás, eu estava em um lugar e alguns deles disseram, agora você tem que usar o manto de Elias. Você tem que usar o manto de Elias. Que coisa! Existem mais trajes diferentes e toques e manuseios e sensações que jamais ouvi em minha vida. Disse agora, apenas apague isto, esvazie, detenha sua cabeça, pessoas honestas, boas. Esvazie, não pensem em nada, apenas esvazie completamente sua mente agora. Agora diga, eu creio, Deus, eu creio que tu me darás o manto de Elias. Eu não quero os trajes de Elias, eu quero o Espírito Santo, eu desejo chegar sobre a base desta palavra. Eu quero vir apenas com o conhecimento. Bom, deixa eu parar um pouquinho aqui, não é? Agora há pouco nós dissemos que o manto de Elias é o Espírito Santo. O manto que ficou para Eliseu é o Espírito Santo que estava sobre o irmão Branham, que ficaria sobre a noiva. Então, nós não precisamos de ter uma capa literal, uma vestimenta que foi do profeta, um pedacinho da gravata dele, né? Ou o chapéu dele. E seria muito bom se eu tivesse o chapéu do irmão Branham para guardar como relíquia, eu ia gostar demais. Este aqui foi o chapéu do meu profeta. Mas não é isso que conta para nós, como cristãos, para nós subirmos no arrebatamento. Não é isso, não é ter um pedaço da gravata, ter um pedaço da camisa, ter um pedaço um chapéu. Não, o que nós precisamos é ter o Espírito Santo que estava no profeta. Esse é o manto verdadeiro, não é? Então é o que ele está dizendo aqui. Apenas com o conhecimento, veem, que eu vim para Deus, crendo que
Eu não posso ser coberto com o manto de Elias. Eu creio ser coberto com o manto da justiça de Jesus Cristo, vestido em sua justiça. Claro, esse é o traje que nós queremos. Sim, Senhor. Digamos então, nós temos isso, e as pessoas saem crendo nisto. Dizem, bem, eu presumo que tenho isto. Eu tive um sentimento diferente. Vê você? Ou eu realmente tive, eu senti, essas coisas assim. Eu senti, eu tive uma visão, eu tive algo, eu tive isso, uma sensação diferente. Essas coisas não são seguras para você se manter realmente firme na sua fé, não é? Eu senti uns calafrios, um calafrio por meu corpo, sim. Alguns deles disseram, bem, isso me fez até mesmo chorar. Eu chorei no funeral de minha mãe, mas mesmo assim aquilo não tinha nada a ver com isto, com o Espírito Santo. Veja bem, no funeral de sua mãe, ele chorou, né? E às vezes nós também choramos na igreja, quando ouvimos um hino, quando ouvimos uma certa pregação, mas não é isso que conta para nós. O que conta é ter o Espírito Santo, a vida de Cristo em nós, né? O Espírito Santo é o poder de Deus que penetra no seu coração como uma testemunha do Espírito. Você é nascido de novo. Sua vida é limpa. O mundo está morto e todo o seu mau cheiro é como o alho no Egito, vê? Você está bem distante disso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Você se torna completamente novo. Uma nova criatura nascida do Espírito. Sim, Senhor. Todos os membros do seu corpo estão sujeitos ao seu espírito. E você... Deixa eu parar um pouco aqui até. Todos os membros do meu corpo, meus dedos, meus olhos, minha língua, meus pés, né? Todos os dedos do meu corpo estão sujeitos ao meu espírito. Porque é o espírito que dá lucidez, é o espírito que movimenta o corpo, não é? Agora, em se tratando do corpo de Cristo, é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele vai dizer, vai continuar. Em se tratando do corpo de Cristo, então todos os membros desse corpo de Cristo estão sujeitos ao Espírito de Cristo. Veja só. E você está se movendo no Espírito Santo e não escutando o som do mundo. Seus olhos estão nas coisas celestiais, que é aí quando você realmente se é Deus vindicando a coisa. Mas, sendo que você ainda está no mundo e deseja dizer, bem, agora eles fazem isto, eles fazem aquilo, eu presumo que eles têm isto, eles podem ter isto. Eu não sei o que eles possuem, mas não é a respeito disso que estou falando. Isso é exatamente correto. Por quê? Lá em tal igreja tem isso, lá em tal grupo tem aquilo. Eu não quero, o profeta está dizendo, não é disso que eu estou falando. Eu não quero saber o que eles têm, está bem com eles lá, né? O que eu quero é isto aqui. Por quê? Uma coisa é verdadeira, porque isso faz, sim, Senhor. Digamos, pode você imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo e negando parte da palavra de Deus? Pode, né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo negar uma parte da palavra de Deus? Seja ela qual for a parte da palavra, não é? Tomando a metade dela e dizendo que a outra metade não é boa,
Vem? Então, eu creio que o homem deve viver uma vida muito boa, mas quando chegamos a um tempo que pensamos a respeito da cura divina e todas estas coisas assim, e abster-se e, nós temos que ser isto, aquilo, e eu não creio. Então, quer dizer, nós temos que ser aquilo eu não creio. Quer dizer, aquilo eu creio, mas isto eu não creio. Mas está na palavra. Se está na palavra, então é necessário que se creia, não é? A Bíblia diz que aquilo aconteceria tendo forma de santidade, mas negando o poder de sua eficácia. Eles negam a metade de sua palavra e todo o seu poder. Isso é correto. Sim, Senhor. Isto é verdade. E então, eles presumem que possuem isto. Isto é certo. Veem, sim, Senhor. Umas duas senhoras encontraram com uma de nossas irmãs que frequenta aqui. E ela teve um pequeno acidente na estrada, ou estourou a vela do seu carro ou algo assim, e certa mulher de uma determinada igreja a apanhou e lhe disse, onde ela frequentava, disse, o Senhor nos dirigiu aqui, disse, você está em um erro. Os pentecostais em erro, vê você? Então eu gostaria de estar ali. Pare de presumir, espere todo o mau humor passar. Os sinais da Bíblia de sua salvação estão atuando em você. Moisés presumiu sem o verdadeiro chamado que Deus com certeza revelaria isto para o povo. Ele saiu para tomar o Egito ali embaixo, ele presumiu que era hora para fazer aquilo, mas ele falhou e falhou miseravelmente e entregou o papel. Desistiu de todo pensamento sobre aquilo até que um dia Deus o encontrou. Aí está, não é? Até mesmo Moisés presumiu. E o profeta está dizendo aqui, ele falhou miseravelmente, porque ele pensou que era hora dele libertar o seu povo do Egito, naquela vez que ele encontrou um egípcio batendo, não é? Maltratando um hebreu, e ele foi, deu um soco, um murro, não é? E matou o egípcio. Ele pensou que era dessa forma que ele ia libertar os hebreus de lá. Ele presumiu, diz o profeta, mas ele falhou miseravelmente, até que chegou a hora para aquilo. Era ele mesmo que ia libertar Israel, mas tinha que chegar a hora certa, né? Encontrou. Quando ele encontrou Deus na sarça ardente, ele entrou na sarça e a sarça entrou nele, então ali estava a diferença. Ele não presumiu. Agora, eu não sei, eu creio que simplesmente matarei o egípcio e o esconderei aqui embaixo na areia. Foi o que ele fez lá, não é? E isso será tudo. Aquela foi outra cunha de Acã. Não era para ter feito assim, né? Aquela foi outra cunha de Acã. Vê você? Vem. Mas quando Deus falou com ele na sarça ardente e ele realmente viu Deus, teve experiência com Deus e soube o que era Deus e o ouviu dizer: eu com certeza serei contigo. Esta é uma chamada pessoal.
Muitas vezes as pessoas saem e dizem: eu creio que fui chamado para pregar o evangelho. Vem, um homem não tem nada que pregar o evangelho até agora. Não me importa quão bem ele haja sido educado, quão bem ele conheça a Bíblia, o diabo a conhece melhor do que qualquer um de nós. Isto é correto, isso aqui é tremendo, né? O diabo conhece a Bíblia melhor do que nós todos. Olha isto aqui, né? É isto. Ele não pode vivê-la. O diabo não pode vivê-la. Isso aqui é muito sério, né? Porque às vezes nós vemos pessoas assim que têm uma capacidade enorme, incomparável, de manusear a Bíblia, de falar, uma rapidez para pensar, para dizer aquilo que tem que se dizer a respeito da palavra e tudo, para meditar, para explanar, não é? Mas o problema aqui é isso, o diabo, sabe melhor que isso, ele disse aqui. Mas o que ele não consegue e ele não pode é viver o que está escrito na palavra. Então isso aí é uma grande lição para nós. Não é importante nós sermos o melhor pregador do mundo, o melhor pregador da nação, o melhor pregador da cidade, não é? Da gente. O importante é saber viver aquilo, ter a vida vivida, não é? Vem, essa é a única vantagem que você tem sobre ele. A vantagem que nós temos sobre o diabo é essa, que ele não consegue viver a palavra, porque ele é um diabo, mas você que é um filho de Deus consegue viver a palavra porque você é filho de Deus. Vem, e ele pode conhecê-la tão bem quanto você conhece, mas ele não pode vivê-la como você pode. Cristo morreu para que você pudesse vivê-la. Ah, aí está o segredo. Você pode vivê-la porque Cristo morreu para que você o pudesse, né? Cristo morreu para que você pudesse vivê-la, vem? Ele nunca o fez por si. Então, agora, vê você, nenhum ministro tem direito algum, não importa quão esperto, o quanto de teologia ele saiba e quão bem ele conheça a Bíblia, não é negócio dele estar no púlpito pregando o evangelho até que primeiro ele tenha encontrado Deus. Não presumindo que eu tenho que sair, eu terei uma vida melhor e espero não ter que trabalhar muito. Você está enganado ali, irmão. Se você realmente é um pregador. Agora, mas e o povo será deste modo, e eu serei popular entre a vizinhança onde estou, e coisas assim, e eu penso que é a coisa correta a fazer. Aquilo não é isto. Estamos entendendo? Aquilo ainda não é isso que é o que conta. Eu sou uma boa pessoa, muito prático, muito inteligente, eu vou conseguir. Ele disse, aquilo não é isto. Um chamado de Deus é algo que você não presume. É algo, uma verdadeira experiência, algo que você conversaria face a face com Deus e você sabe que você está comissionado para ir fazer aquilo. Certamente estarei contigo. Você não tem que presumir nada. Você simplesmente tem que crer nisto. Sim, não presuma isto. Não presuma. Estou indo bem. Espere por uma experiência. Espere por uma experiência cristã pessoal. Não reivindique o Espírito Santo quando
você vir que você ainda continua desperdiçando tempo com o mundo. Não faça isto. Não, você seria melhor se você se esquecesse disto. Vem, se você esqueceu, bem, digamos, irmão Brana, eu senti arrepios um dia, aquilo pode estar correto, vem, mas você diz, bem, eu dancei em espírito, eu falei em línguas, eu pude fazer estas coisas, isto é ótimo. Sim, Senhor, tudo bem, mas se aquela vida não for consertada, olha isso aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, hein, quer ver? Eu falei, eu fiz estas coisas, isto é ótimo, sim, Senhor, tudo bem, eu falei em línguas, tá tudo bem, tá ótimo, mas se aquela vida não foi consertada, o que tem que consertar é uma coisa que quebrou, que está quebrada, que está desconcertada. Não é assim? Tem que consertar uma coisa que está desconcertada. Capte isto para você, não é? Se vocês, homens, continuam fumando cigarros, contando piadas, tomando drinks sociais, mentindo, trapaceando, não sendo honesto com seu vizinho, não sendo honesto nem mesmo com sua família, vem e alegam ter o Espírito Santo, irmãos, não testifiquem mais disso. Se anda dessa forma, ele está dizendo aqui, não façam mais isso, não testifiquem mais. Porque além disso ainda está se tornando um mentiroso, não é? E vocês, mulheres, que não têm a decência de deixarem seus cabelos crescerem, como Deus te disse para... Isto é certo. A Bíblia diz que a mulher que corta seu cabelo desonra sua cabeça e aquilo desonra seu marido. Olha isto, aquilo desonra seu marido. E você que usa essas velhas roupinhas como o restante do mundo usa, a Bíblia diz que uma mulher que coloca um traje que pertença a um homem e é uma abominação, imundície diante de Deus. E então você alega que tem o Espírito Santo. Você está presumindo que você o tem, mas quando você o recebe, ele te limpa. Isto é correto, te torna diferente. Você que alega ter o Espírito Santo e você que tem cabelo comprido e usa seus vestidos limpos e tudo mais, assim, e você fica em casa na quarta-feira à noite para assistir a um programa de televisão, em vez de ir para a reunião de oração na igreja, você está presumindo que você tem o Espírito Santo. E são coisas bem minúsculas até, que as pessoas podem não observar. Mas ele está dizendo aqui, se você faz isto, né, e você está presumindo que tem o Espírito Santo. Por quê? Digo, pois, quando o Espírito Santo está ali, o amor de Deus te constrange. Tanto que você simplesmente não pode ficar longe das pessoas. Vem, você tem isto que te força a orar. E se eu dissesse à minha esposa, e se eu casasse ou fosse casado, e eu dissesse à minha esposa que eu a amava, aquilo fosse uma mentira, e quando realmente chegasse a hora da prova final, isto seria um amor artificial. Eu
isso não é realmente a verdade. Vem? Exatamente como você pode usar dentes artificiais. Se você não tem dentes, aquilo está bem. Você precisa ter algo com que mastigar, né? Então, se não tem o dente natural, usa dentes artificiais, não é? Você precisa ter algo com que mastigar. Então, você obtém dentes artificiais. Aqueles dentes funcionam como substitutos quando você não tem mais. Mas aqueles dentes não estão ligados a você. Eles não estão ligados ali. Eles estão bem. Eles são substitutos, mas eles não estão ligados a você. Eles não aparecerão na ressurreição, porque eles não estão ligados em você. Isso aqui é forte, é tremendo. E eles vão funcionar aqui, para você mastigar e você não morrer de fome, porque não pode comer sem dente, né, e tal. Eles vão funcionar aqui como um substituto. Mas eles, olha isto aqui, né? Eles não aparecerão na ressurreição porque eles não estão ligados em você. Se nós levarmos isso para o espiritual, vai longe, hein? Né? Mas vamos para frente aqui. Isso é correto. Se você tivesse um braço cortado, você colocasse um braço artificial, é um substituto, algo, usar uma luva, e então isto tudo bem. É perfeitamente correto, vem fazer aquilo, mas aquele braço artificial nunca aparecerá. Nada artificial aparecerá na ressurreição. E nem mesmo ressuscitará um cristão artificial. Prestemos atenção nisto. Nem mesmo ressuscitará um cristão artificial. Na ressurreição você não está ligado a Cristo. E se você não ama verdadeiramente a sua esposa mais do que qualquer mulher no mundo, ela não... há algo errado. Se você não ama seu marido, se você o menospreza e não vive o tipo correto de vida, há algo errado. Isto é correto. Amém? Captaram? Não é? Amém. Se você não ama tanto a esposa como o marido e não tem um amor verdadeiro, então isso está errado. Eles nunca estarão ali, em cima, na ressurreição. Eles nunca estarão ali. Então, na ressurreição, você pode ter casado com ele, vivendo honradamente para ele. Isto é ótimo. Eu aprecio isto. Você deve fazer isto como uma dama para seus filhos e vocês, homens, para suas esposas. Isto é correto. Você deve fazer aquilo, honrar, mas na ressurreição isso não será ela. Isso aqui é forte a ponto de tremer as bases, não é? Quer dizer, pode ter vivido com ela assim a vida inteira, até de uma forma correta, mas na ressurreição não será ela. Eu preciso parar aqui, viu? Já está dando a hora aqui, eu preciso parar porque a gente esquece um pouquinho, né? Você exatamente o mesmo como em Cristo. Agora, você tem que estar ligado sem ser parte de Cristo, não algo colocado artificialmente. Eu vou à igreja, eu repito a doxologia e o credo dos apóstolos e coisas assim. Eu creio que estou indo
tão bem quanto o restante deles. Irmão, você está presumindo, não tome isto por certo. Você está andando em terrenos onde, na realidade, você não tem nenhuma autoridade para reivindicar o Espírito Santo. Você não tem a verdadeira autoridade. Bom, eu vou parar aqui no parágrafo 103, porque já deu a hora ali e não dá para continuar mais, né? Vamos orar então agora. Mas vamos ficar com essas escrituras, se você quiser, você pode reler na sua casa aí os parágrafos. Nós chegamos até ao 103, presumindo, não é? Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esta mensagem, esta porção da palavra que nos foi enviada pelo Teu Espírito Santo para nós alimentarmos a nossa alma e também para nós nos corrigirmos, ó Pai. Agradecemos, pedimos a bênção do Senhor em favor de cada irmão, de cada irmã, a cura divina, a solução para os problemas, a alegria na alma, a depressão saia, o mal saia das pessoas, a doença saia das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê receba a bênção de Deus, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, não se esqueçam de clicar no gostei, né? E também se inscrever no canal para você receber as notificações dos vídeos quando nós os publicarmos, não é? E de todas as terças e sábados nós estamos publicando os nossos cultos aqui no horário das 18h45. E na descrição aí embaixo estão nossos endereços, tanto do Tabernáculo Shalom de Campinas, como do Tabernáculo SBO aqui em Santa Bárbara do Oeste, não é? Então vocês podem estar conosco, nós estamos tendo cultos presenciais em ambos os tabernáculos agora. E assim, meus amados, fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Permitindo o Senhor, estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.